vamos entrar na terceira parte do nosso curso. Nós já fizemos todo o caminho da estatística, de análise exploratória, correlação, regressão. Vimos a autocorrelação espacial também. E agora a gente vai chegar nessa parte que é a da regressão espacial. Que para muitos vai ser a última, talvez vai ser a última parte do trabalho, né? Que vai ser um conteúdo que a gente vai precisar utilizar todo o conhecimento que a gente já teve ao longo do nosso curso inteiro. Então vamos lá. Bom, vamos começar. Sei que vocês já estão craques já em regressão, a maioria de vocês já apresentou o trabalho, então está fazendo a regressão. Só para lembrar para vocês, a fórmula da regressão mais simples seria essa daqui: y é igual a x mais b, certo? O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai pegar essa fórmula mais básica e vai começar a acrescentar uma estrutura espacial, para que a nossa regressão consiga capturar aspectos do espaço também, certo? Então, vamos lá. Quais que são os passos para fazer uma regressão? Primeiro, selecionar as variáveis, preparar elas, ou seja, fazer as transformações para ver a normalidade, melhor correlação, escolher e ajustar o melhor método de regressão, que no caso do nosso curso a gente está trabalhando mais com regressão linear, simples e múltipla, mas existem várias outras também, não linear, logística, que é para dados binários, vários outros tipos, mas a gente está trabalhando com linear, simples e múltiplo. E depois fazer o diagnóstico, para ver se a nossa regressão, se o nosso modelo é bom ou não. Então, quais são os ajustes? Quais são o que dá para a gente uma ideia de quão bem o nosso modelo é ajustado? Vocês veem, tem o R2. Alguém lembra o que é o R2? Porcentagem. De quê? Quanto as duas variáveis Exato. Quanto que o seu modelo consegue explicar da variável que está sendo predita, certo? Mas começou bem a porcentagem, mas é isso mesmo. O teste F. Vocês lembram o que é o teste F? É para ver se a probabilidade de você Isso. Nessa direção. O teste F seria o quê? É a probabilidade do seu modelo ser melhor do que a média. Certo? Para você prever o y, é melhor você usar a média do y ou você usar o seu modelo? Aí você faz o teste F e ele vai falar assim, ó, 95% de probabilidade do nosso modelo ser melhor, né? Da gente não ter chegado nele ao acaso. Teste T para os coeficientes. Você se lembra o que significa? O que serve? Quanto mais próximo do zero, melhor é o valor P, exatamente. Mas o teste T, ele vai gerar um valor P, que é o valor de significância, né? Quanto mais próximo, quanto menorzinho ele for, significa maior a chance do nosso coeficiente não ser um acaso. Mas essa que é a ideia. Multicolinearidade, aí tem o valor do FIV. Ou seja, se ele é menor do que 10, a princípio, para cada variável, a princípio, as nossas variáveis não têm tanta multicolinearidade. E a análise dos resíduos. Essa eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe para lembrar aqui com vocês, tá bom? Primeiro, a gente faz esse gráfico para ver a análise dos resíduos. O que você faz? Primeiro, uma das suas variáveis pode ser o x, normalmente é o y também, né? A sua variável predita. E aqui o erro padronizado. Lembra, erro padronizado, você subtrai da média, divide pelo desvio padrão, né? Então, ele vai ter um valor central aqui que vai ser o zero e vai variar normalmente de 1 para cá, de 1 para cá. 1 vai significar o quê padronizado? Um desvio padrão. Ou menos um desvio padrão, menos 2 desvios padrões, assim. Aí o que a gente vê de problemas aqui? Você vê que
quando o nosso modelo não é linear, quando a gente tenta fazer uma regressão linear em uma relação que não é linear, ele vai gerar esse tipo de erro para a gente. O que é? Se o nosso modelo não tivesse erro nenhum, ia ficar tudo em cima da linha. Só que para uns valores o erro está abaixo da linha, para outros valores está acima. Isso vai gerar um problema que a gente chama de dependência dos resíduos. Os resíduos não são independentes. Se eles fossem independentes, eles iam estar todos espalhados, né? Então, por exemplo, se eu tirar esse pontinho aqui, eu quase que consigo prever a localização dele baseado nos vizinhos. Isso não é uma coisa boa para o nosso modelo. Bom, outra coisa é a normalidade dos resíduos. Se eu pegar os resíduos e fazer um histograma, a ideia é que dê próximo de uma distribuição normal, simetricamente, direitinho. Tá? É outra questão. Segundo, é a da homocelasticidade. O contrário, que é a heterocelasticidade. Aqui a gente vê heterocelasticidade. Por quê? Aqui varia um pouquinho em relação à linha central, que varia um tantão, né? Certo? E presença de outliers, ou de valores atípicos. Um ponto muito longe do nosso modelo, que vai influenciar, provavelmente vai influenciar bastante nossa regressão, o nosso modelo. Bom, e esse aqui é um outro, eu mostrei aqui um da não linearidade, né, causando dependência nos resíduos. Esse aqui a gente tem, é linear, quer dizer, não tem essa questão de não linearidade, mas tem dependência dos resíduos. Quer dizer, quando x é menor, os resíduos são negativos, quando x é maior, os resíduos são positivos. Então, quer dizer, isso também significa que tem um certo erro no nosso modelo, certo? Bom, e aqui a gente está vendo essa dependência dos resíduos em relação a uma variável. Mas outra questão importante para a gente comprovar é se os resíduos vão ser independentes também em relação ao espaço. E é aí que vai entrar a autocorrelação espacial. Ou seja, é ver se o nosso mapa dos resíduos, se a gente mapear os resíduos no mapa, quer dizer, para cada elemento ver se o erro é alto ou se é baixo, da nossa predição, e tirar o índice de Moura, que a gente vê a autocorrelação, aí você vai ver se os seus resíduos são ou não são autocorrelacionados no espaço, certo? Só voltando aqui para essa situação mais simples, quando você está fazendo em relação a uma variável na sua regressão na SPSS, você pode usar o teste de Durbin-Watson, que vocês utilizaram, né, muitos dos trabalhos de vocês, para ver se o valor, se os resíduos são ou não dependentes. Se estiver próximo de 2, tá bom o modelo. Se estiver abaixo de 1, maior do que 3, aí tem que começar a se preocupar. Bom, e esse seria o modelo adequado, né? Variância constante, não está nem para cima nem para baixo, distribuído igualzinho. Bom, então vamos pensar a questão da dependência espacial agora, que eu já adiantei para vocês do mapa dos resíduos. Se existir uma tendência espacial no seu mapa de resíduos, se você colocar o mapa e ver assim que os seus resíduos estão concentrando mais positivo no canto do mapa, mais negativo no outro canto, fazendo esses agrupamentos, então você consegue perceber que existe uma estrutura espacial. Então, você não consegue falar que os seus resíduos são independentes espacialmente. Bom, e aí o que acontece? Se você, às vezes, não tem um elemento no seu mapa, ou na sua base de dados, você tem que inferir ela pela sua regressão que não leva em conta a questão espacial, você tem uma chance grande de prever um valor muito errado. Justamente porque você não está considerando essa estrutura espacial. Bom, então, dica para vocês. Vocês já fizeram a autocorrelação espacial das variáveis x, y, né? Agora, o que vocês vão fazer? Mais uma. Vocês vão gravar os resíduos da regressão normal de vocês, do SPSS. Por exemplo, num arquivo CSV ou DBF, né? Você passa a abrir no QGIS,
Aí no QGIS, vocês fazem a união com o shapefile de vocês, que é a base territorial, grava, abre no Geoda e calcula o índice de Moura. Isso vai ser a base para vocês começarem a avaliar se precisa fazer regressão espacial ou não, se vale a pena ou não vale. Certo? Bom, então, e aí, depois que você calculou o índice de Moura no Geoda, lembra? Você pode fazer o teste de pseudo-significância para ver se esse índice é significante ou não. Certo? Bom, então eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui a gente tentou fazer uma regressão da densidade populacional de São José dos Campos em 1991 para prever o crescimento populacional em São José dos Campos de 1991 para 2000. E aí, mapeou o resíduo. Isso aqui é o resíduo no mapa. Ou seja, tentou calcular essa variável por essa, deu um resíduo e aí mapeou o resíduo. O que vocês acham? Tem uma estrutura espacial aqui ou não? Olhar no mapa. Em azul são os valores negativos, em vermelho são os positivos. Aparentemente eles estão aglomerados, né? Isso, tem uma aglomeração aqui, outra aqui no canto de cá, outra aqui, né, de azuis. E do vermelhinho tem uma aqui, né, pelo menos a maior delas, dos vermelhinhos. Se a gente tirar o índice de Moura no Geoda, deu 0,45. E fez o teste de pseudo-significância e deu um significativo. Ou seja, os nossos resíduos estão relacionados espacialmente. Então, o que acontece? Violou a nossa premissa, a nossa regressão não consegue explicar bem e ela não consegue ser generalizável, por exemplo, para outros casos. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que usar uma nova técnica. A regressão convencional não vai ser eficiente. Então a gente vai, primeira coisa, a gente vai fazer a regressão espacial. O que a regressão espacial precisa? Ela precisa primeiro que você entenda, que você consiga propor uma estrutura espacial. O que é essa estrutura? Seria o seguinte, você mostrar que existe uma autocorrelação, seja para o mapa inteiro, ou seja para determinadas regiões do seu mapa. Por exemplo, isso vai variar. Por exemplo, às vezes, vocês lembram que a gente fez várias, por exemplo, matrizes a gente viu várias opções de matriz de contiguidade, não viu? De torre, rainha, distância, às vezes assim, ordem de contiguidade, por exemplo, o vizinho ou o vizinho do vizinho, não é? Se vocês, às vezes, se vocês escolhem uma estrutura correta e aí vê que deu uma autocorrelação, aí você fala assim, então eu vou utilizar essa autocorrelação na minha regressão para melhorar a minha regressão. Isso significa que os seus erros vão ficar independentes, espacialmente? Nem sempre. Mas normalmente vai melhorar bastante a saída, que é o que nós vamos ver em vários exemplos nessa aula aqui. Bom, então, primeiro, a estrutura espacial, ela pode ser global ou local. E da mesma forma, a regressão espacial, você vai ter modelos de regressão globais, que usam uma estrutura global, e modelos que usam uma estrutura local. Vocês lembram, né? Índice de Moura global e índice de Moura local, não lembra? Então, mais ou menos assim que funciona. Então, quer dizer, global, uma autocorrelação para o mapa inteiro. Local, a autocorrelação ela varia ao longo do mapa, gradualmente. Então, vamos pensar aqui, quais seriam as diferenças de um modelo global para uma regressão espacial global e uma regressão espacial que incorpora uma estrutura local? Primeiro, global, a estatística é para uma região como um todo. Por exemplo, o índice de Moura, para o mapa inteiro, não é? Para o local, a gente vai ter assim, vários valores, um para cada elemento.
Então vai ser a diversidade no espaço. Estatística global ela não é mapeável. A local, vocês viram que a gente pode fazer aquele Lisa Maps, né? Que faz as estruturas alto, alto, baixo, baixo, significativo, a gente consegue mapear. Global, pensa o que existe de similar na nossa região. A local vai pensar o que existe de diferença em diferentes partes da nossa região, do nosso mapa. Global vai procurar uma lei geral. Local seria, por exemplo, hotspots, né? Aqueles agrupamentos, onde que estão os agrupamentos no nosso mapa. E aí vão ter as técnicas diferentes. Para a regressão global, a regressão clássica é considerada uma regressão global, que a gente considera que não tem estrutura espacial no mapa inteiro. E a gente vai aprender algumas, Spatial Lag e Spatial Error. São as duas que a gente vai aprender na aula de hoje, global. E local, a gente vai aprender GWR, que é Geographically Weighted Regression, ou seja, regressão geográfica ponderada, e regimes espaciais, que é uma outra. Já vou explicar com calma cada uma delas, tá? Bom, vamos começar com os modelos espaciais globais. Então, qual que é a premissa? Então, já expliquei para vocês, os dois últimos slides. Tem que ter um parâmetro, um índice, que consegue te falar como que a autocorrelação acontece no seu mapa inteiro. Então, são dois tipos. Spatial Lag Model, ou seja, que fala o que significa? Que tem uma autocorrelação na variável y, que é a que você está prevendo. Então, se a sua variável y tem autocorrelação, esse Spatial Lag Model vai tentar usar essa autocorrelação para prever. Ou seja, para prever um elemento, eu uso os valores dos vizinhos também, tá bom? E o Spatial Error Model é quando o erro está autocorrelacionado. Ou seja, eu uso o erro dos vizinhos para prever o meu erro. Certo? Vocês conseguiram entender essas duas coisas? Entender. Uma que é usar os valores do y dos vizinhos para ajudar a prever o valor do y naquele localzinho. E a outra que é utilizar o valor dos erros dos vizinhos para estimar o valor do erro naquele local, certo? Em cada um dos locais do mapa. Bom, então, Spatial Lag é o que eu acabei de falar. Para a variável y, ela é afetada pelos valores vizinhos. Então, como é que a gente vai calcular? Vocês lembram que a nossa... boa noite. Vocês lembram que o nosso modelo, a regressão normal tinha um x que multiplicava um beta e um erro, né? Agora a gente vai colocar esse elemento aqui, que vai ajudar a estimar essa autocorrelação que acontece na variável y. Então, quer dizer, eu vou usar uma variável externa, ou um conjunto de variáveis externos, e mais a autocorrelação, para tentar estimar o nosso y, certo? O que são essas três letrinhas aqui? Vamos lá. Primeiro, esse Pzinho, que na verdade em grego a gente chama rho, o que ele é? Ele é a nossa autocorrelação, o nosso índice de Moura, calculado para o nosso mapa. O W é a nossa matriz de correlação espacial. Vocês lembram que o modelo mais simples era assim, se é vizinho, recebe valor 1. Se não é vizinho, recebe valor 0, né? Então, quer dizer, só vai multiplicar, só vai utilizar o valor de algum caso quando ele for vizinho ao elemento que a gente está querendo calcular, certo? E essa notação WY é justamente porque a gente está utilizando esses pesos para calcular a média dos valores dos vizinhos, do Y, certo? Então vocês conseguiram perceber? Média dos valores dos vizinhos mais uma ou mais variáveis explicativas e um erro, que vai continuar existindo.
Então, por exemplo, a gente pode pensar nos valores dos imóveis. É muito comum a gente pensar assim, se os vizinhos têm alto valor, então o meu imóvel também vai ter um valor alto. Porque é uma região que se valoriza como um todo. Certo? Embora você pode pensar numa outra variável também, que pode, por exemplo, ser o tamanho do imóvel, né? Seria o tamanho do imóvel com o coeficiente aqui e o valor dos imóveis vizinhos do lado. Para você conseguir calcular. Bom, agora o segundo modelo é o Spatial Error. O que ele vai pensar? Primeiro, é a autocorrelação dos resíduos. Então, ele vai pensar o seguinte, os resíduos, eles têm uma distribuição no nosso mapa, por quê? Porque não é porque o Y tem autocorrelação espacial, não. Ele vai pensar que é porque é o seguinte, existe uma ou outras ou mais variáveis que estão afetando o nosso Y, mas que a gente ainda não consegue colocar no nosso modelo. Quer dizer, a gente aceita que tem outras variáveis afetando o nosso modelo, que a gente não consegue calcular, e essas variáveis desconhecidas que estão causando essa agregação espacial dos resíduos. Aí o que a gente faz? A gente tenta fazer um filtro. Falar o seguinte, ó. Isso aqui é uma variável que eu não conheço, mas está vendo que ela está relacionada espacialmente? Então eu consigo pegar esse erro e modelar ele com a autocorrelação. Então, essa que é a ideia. Ou seja, o erro ele é um ruído de variáveis que a gente não conhece. A gente vai remover o ruído e vai fazer a nossa regressão, sem esse ruído das variáveis que a gente não conhece. Então, e ela assume nesse tipo de regressão que é o seguinte, se a gente soubesse as variáveis, essas que estão afetando, e usasse elas, aí os nossos resíduos iam virar independentes no espaço. Não iam ter mais autocorrelação. Essa que é a ideia implícita que está por trás. Então, esse aqui é o modelo. O que é? O modelo continua simples. Para calcular o Y, a gente usa uma ou mais variáveis preditivas, né? Preditoras, com seus coeficientes e tem um erro. Só que esse erro aqui, a gente vai dividir ele em dois. Que no caso a gente chama o Ezinho, né? Que é o epsilon. O epsilon, a gente vai dividir em dois. Uma parte que a gente vai modelar com a autocorrelação, e uma parte que ainda vai sobrar, mesmo com a autocorrelação, a autocorrelação consegue explicar os seus erros inteiros. Vai sobrar uma partezinha que seria os erros independentes espacialmente. Então, esse modelo Spatial Error, ele vai tentar modelar isso daqui, somando esses dois para colocar na nossa equação. Então, vocês podem perceber que a gente vai ter duas variáveis de erro. O Ezinho menor e o Ezinho maior, né? No G8 a gente vai poder salvar as duas. Ou seja, você vai poder ver o erro grandão e o erro finalzinho que sobrou. No fundo, o que a gente faz? A gente fala esse mais esse, né? Porque a gente substitui o Ezinho por esses dois. Certo? E vocês veem, ele vai utilizar muito parecido com esse daqui. Ou seja, a gente vai ter a autocorrelação dos nossos resíduos. Aqui era a autocorrelação do Y, né? Aqui é a autocorrelação dos nossos resíduos. O peso que dá a matriz de vizinhança dos nossos vizinhos. E o erro dos vizinhos. Ou seja, eu vou tirar a média do erro dos vizinhos para tentar somar com a nossa regressão simples, né? A regressão convencional. Falando assim, ó, essa média dos erros dos vizinhos é um erro que eu consigo modelar. E ainda vai sobrar um outro errinho que eu não consigo modelar. Conseguiu entender? Tá difícil. Ele pega a média dos erros e a partir da média dos erros ele cria um modelo que seria baseado nos erros. Ele cria um termo na sua equação de regressão
que é baseado na média dos erros dos vizinhos. Ah, é um termo, não é um modelo. É um modelo. Cada termo é uma maneira. A gente chama modelo isso tudo, né? O seu modelo ele vai ter diversos termos. Um vai ser suas variáveis preditoras e o outro vai ser essa autocorrelação dos erros. Ou seja, você vai assumir que esse aqui é causado por variáveis que você não conhece. Mas que existem, que você consegue modelar porque os seus erros estão correlacionados no espaço. Você fala assim, isso aqui são as variáveis que eu não consigo. E esse aqui, aí é realmente o que é aleatório. Pelo menos espacialmente. Essa aqui é a ideia. Bom, e aí como é que eu faço? Eu tenho esses dois modelos, Special Error e Special Lag. Como que eu faço para escolher qual que é melhor eu utilizar? Primeira coisa, algo assim que já pode te dar uma dica é você fazer o índice de Moura da variável y e o índice de Moura dos resíduos da sua regressão normal, convencional. Se o seu y tiver muita autocorrelação espacial, tudo vai te indicar de que o Special Lag, que usa a autocorrelação do y, vai ser útil para você. Se a autocorrelação dos erros for alta, o ROAS dos erros, aí tudo vai indicar que o Special Error vai ser melhor para você. Só que isso assim te dá uma dica. A gente precisa agora de um método mais quantitativo, assim, para ajudar a gente melhor. Então, tem esse método que chama multiplicadores de Lagrange. O que ele faz? A matemática dele é um pouco complexa. Mas, assim, tentando fazer de uma maneira bem simplificada para vocês, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os resíduos da sua regressão e, primeiro, ele vai tentar fazer uma regressão dos seus resíduos com a variável y. Se os seus resíduos estiverem relacionados com a variável y, aí ele vai gerar um índice que chama LM-Lag, que é do Special Lag, só lembrar, né? E o LM-Error do Special Error. Então, se os seus resíduos estiverem muito relacionados com a distribuição da variável y, então esse LM-Lag vai dar um valor alto. E, agora, se os seus erros, os seus resíduos, estiverem muito relacionados com os resíduos das áreas vizinhas, aí o LM-Error vai dar um valor alto. E esse LM, que é um índice, é igual a um teste. Todo teste estatístico, vocês lembram o que é? O que eu consigo explicar pelo que eu não consigo explicar, não é isso? Então, quer dizer, se eu fizer o Special Lag, eu consigo explicar quanto a mais do nosso em relação ao convencional. Se eu fizer o Special Error, eu consigo explicar quanto a mais do que a regressão convencional. E aí o que acontece? Associado a esse LM-Lag, vai criar um valor P, que é o valor de significância. Então, por exemplo, o que a gente faz? Se o LM-Lag, vamos supor que o meu LM-Lag deu significância positiva e o meu LM-Error não foi significativo. Então, qual modelo que eu devo escolher? Hein? O que foi significativo, Special Lag, né? E se fosse o contrário, Special Error. E se nenhum dos dois for significativo? Oi? Ou você usa a regressão convencional. Ou seja, você está falando que os modelos que usam a estrutura espacial não conseguem te explicar, não são melhores que a convencional, então você usa a convencional, né? E se os dois forem positivos? Os dois forem significativos? Oi? Poderia ser, mas a gente quer ver qual que é melhor. Então, uma ideia, por exemplo, é ver qual que vai ser mais significativo. Ou então qual que o valor vai ser maior, mais elevado, o valor da estatística. Mas no Geoda, ele dá pra gente, ele também gera, além do LM-Lag e do LM-Error, ele gera o que a gente chama de LM-Lag robusto.
robust LM lag e robust LM error. O que é robusto? A gente está um pouco além do nosso curso trabalhar com estatística robusta, mas é um ramo da estatística. E o que ele faz? Ele tenta fazer as mesmas medidas da estatística convencional, mas para dados que violam um pouco as nossas suposições, por exemplo, de normalidade. Então, por exemplo, se tem valores discrepantes, ele tenta gerar um indicador que, por exemplo, é menos influenciado por valores discrepantes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a mediana, ela é menos afetada por valores discrepantes atípicos do que a média. Se tem um valor discrepante muito alto, a sua média muda bastante. A sua mediana quase não muda. Então, a mediana a gente pode falar que é mais robusta do que a média. Outro método robusto seria, por exemplo, você retirar os outliers, ou seja, que o score Z é maior do que 3 ou 2, alguma coisa assim, e fazer o teste só sem os outliers, sem os valores atípicos. Então, o que acontece? Se os dois LM-lag forem positivos, LM-lag e LM-error deu significativo, você pode olhar o valor do LM-lag e do LM-error robustos. Então, às vezes, os dois vão ser significativos, mas na hora a estatística robusta, um vai ser significativo e o outro não. Aí você pega a que foi significativa no teste robusto. Certo? Bom, então é mais ou menos esse fluxograma aqui que está lá no livrinho do Geoda, né? Que está lá na bibliografia do nosso curso. Como é que funciona? Primeiro roda a regressão convencional. Está vendo esse aqui, ó, quadradinho aqui. Fez os diagnósticos de um multiplicador de Lagrange, LM-error e LM-lag. Aí vê, é significativo? Se nenhum deles for significativo, mantém a regressão convencional. Se só um foi significativo, se for o LM-error, usa o Special Error Model. Se for o LM-lag, usa o Special Lag Model. Se os dois for significativos, olha o valor do teste robusto. Aí, no teste robusto, se for significativo, se o LM-lag robusto for significativo, olha o Special Lag. Se o LM-error robusto for significativo, usa o Special Error. E se os dois robustos forem significativos, aí eu vou recomendar vocês a testar os dois e ver qual que vai dar um valor melhor. Certo? Bom, então, outra coisa importante para vocês verem. O Special Lag e o Special Error, embora eles tenham suposições diferentes, que seria autocorrelação do Y e autocorrelação dos erros, né? Ou autocorrelação de variáveis que a gente ainda não incorporou no nosso modelo, do ponto de vista da equação, eles são muito parecidos. Vocês não viram aqui, ó, esse termo aqui, muito parecido com esse termo aqui, né? Então, e além disso, eles partem de pressupostos comuns. Primeiro, que a autocorrelação, você consegue falar ela com um único parâmetro, o índice de Moran, e que ele é estacionário, ou seja, que ele funciona do mesmo jeito no seu mapa inteiro. Só que isso nem sempre é verdade. E aí, quando isso não for verdade, a gente vai utilizar os índices locais de autocorrelação espacial, que é o índice local de Moran. Então, o que a gente vê aqui? Esse mapa, a gente tem o índice, foi feito a partir do índice de exclusão de São Paulo. De acesso a serviço público, dados sociais e tudo. O que acontece? Gerou o valor P para a autocorrelação espacial local. Então, o que tem? Você consegue ver agrupamentos, 1, 2, 3 agrupamentos, onde a autocorrelação é positiva, é significativa. E outros locais que a autocorrelação não é significativa. Quer dizer, não é a mesma no seu mapa inteiro, né? E aí o que a gente pode fazer? Quando acontecer isso no nosso trabalho, no nosso modelo, por exemplo, o trabalho de vocês, apareceram agrupamentos,
aí a gente vai ter dois tipos de regressão diferentes. Uma é a que a gente chama de efeitos espaciais discretos, que é o que a gente faz? A gente delimita regiões e faz que cada uma segue um modelo de regressão diferente. Regimes espaciais, que é o nome desse método. E o outro é o seguinte, pensando que os efeitos espaciais eles mudam aos poucos ao longo do seu mapa. Aí nesse caso, por exemplo, a autocorrelação varia aos pouquinhos ao longo do seu mapa, a gente usa a regressão geográfica ponderada, Geographically Weighted Regression. Eu vou explicar cada um deles aqui para vocês. Primeiro, outros regimes espaciais é o mais simples. Primeiro, você regionaliza o seu mapa, seus elementos, e gera uma regressão para cada um deles. Só que existe também um procedimento matemático para você calcular, mesmo que você gere uma regressão para cada um, você consegue calcular o seu R2 para o seu conjunto inteiro. Você consegue calcular outros coeficientes de ajuste para o seu conjunto inteiro. Mas é relativamente intuitivo, né? Vocês conseguem perceber. A ideia é que em cada um deles uma regressão vai funcionar melhor do que se pegasse uma para a região inteira. O que pode ser essa região? Pode ser muita coisa. Região, por exemplo se o seu estudo é o Brasil, você pode dividir por regiões do Brasil e testar. Mas existem outras coisas mais interessantes. Por exemplo, você pode utilizar o seu mapa de classificação do diagrama de espalhamento de Moura, por exemplo, alto-alto, baixo-baixo, alto-baixo, baixo-alto, e usar isso como seu critério de regionalização. Ou você pode usar os seus clusters, né? Esses aqui, por exemplo, fazer assim 1, 2, 3 e 4 com o restante. 4 regiões. E rodar uma regressão para cada um. Outra coisa que a gente vai aprender na aula do sábado, que é a análise de agrupamento. Aí você vai gerar regiões com análise de agrupamento e vai fazer uma regressão para cada região. Bom, então, antes de passar para a parte da regressão geográfica ponderada, eu queria revisar para vocês como é que a gente faz um diagnóstico de uma regressão com efeitos espaciais, certo? Que vai servir para todas as regressões que a gente vai estar trabalhando. Primeiro, faz a análise gráfica dos resíduos, né? Gerou o resíduo na SPSS, importou para o QGIS, uniu com a Shapefile, abriu no Geoda, gerou a autocorrelação de Moura. Aí mapeou, viu se tem autocorrelação espacial, por exemplo, o índice de Moura, autocorrelação global, viu, por exemplo, se tem índice de Moura local, se tem agrupamentos. Aí o que depois? Você vê o que depois selecionou qual que é a técnicas espaciais que você vai utilizar de regressão espacial, você vai começar a ver o ajuste dos modelos. Só que qual que é o problema? Até agora vocês estavam utilizando muito R2, não é? O R ao quadrado. Quando a gente vai trabalhar com regressão espacial, o R ao quadrado não é o ideal para você comparar se um modelo é melhor do que o outro. Por quê? Porque os nossos modelos estão ficando muito complexos. Dividido, muitas equações diferentes, muda aqui, muda ali. O melhor vai ser um critério que chama critério de informação de Akai. A fórmula dele, eu não vou entrar em detalhe muito o que é, mas a ideia é o seguinte, ele consegue ver o tanto que o seu modelo adere aos dados, que seria o que o R2 faz, mas modelos mais complexos, e ele tem uma penalização em relação à complexidade do seu modelo. Ou seja, se o seu modelo é muito complexo, ele vai ajustar o valor desse AIC para que você pegue a ideia é que você pegue um modelo mais simples, mas que consiga prever o seu Y de uma maneira melhor.
Tem que balancear esses dois lados. Bom, então aqui eu queria mostrar, por exemplo, um exemplo. Fizemos alguns modelos de regressão para calcular a longevidade, expectativa de vida a partir da renda em São José dos Campos. Aí quais foram os resultados? Tem o nosso R2 ajustado. Vocês lembram o que é o R2 ajustado que é? O que é isso? É o quanto ele explica da população. O R2 ajustado ele tem uma penalização em função da quantidade de parâmetros. Então, às vezes você tem, por exemplo, dois modelos, que eles têm o mesmo R ao quadrado, né, mesmo R2, né? Mas um tem mais parâmetros do que o outro. Então, esse que tem mais parâmetros, o R2 ajustado vai ser menor. Ele vai diminuir um pouquinho em relação à complexidade do seu modelo. Só que como aqui a gente está testando regressão simples, spatial lag e regimes espaciais, 3 tipos diferentes, o R2 não é um bom critério. A gente vai usar o critério de informação de Archaic, o Archaic Information Criterion. E aí, o que a gente vê? Para a regressão simples, o R2 ajustado era 28. Usando Spatial Lag, aumentou para 0,586. Quer dizer, melhorou bastante, né? Só que eu não posso decidir baseado no R2. O R2, ele é legal assim, para você ter essa noção de quanto que você está conseguindo explicar o seu Y. Mas para a seleção do modelo a gente não vai usar. E o regime espacial, 0,8. Foi muito melhor, né? Mas também eu não posso decidir por isso. A gente usa o AIC. O critério de informação de Archaic é o seguinte: quanto menor, melhor. Então, na regressão simples é 379. No Spatial Lag foi 306. Então, qual que é melhor? Spatial Lag. E o regime espacial 260. Em geral, eles vão seguir mais ou menos uma proporção inversa, os dois aqui. Quer dizer, quando o seu R2 aumenta, o AIC vai diminuir. Só que nem sempre. Por isso que tem que tomar cuidado, usar sempre o AIC. E o que vai acontecer com o índice de Moore dos resíduos? Ou seja, se os nossos resíduos são autocorrelacionados ou não. Quando era regressão simples, o nosso índice era 0,62, muito alto. Quando usou o Spatial Lag, caiu para 0,01. Tá vendo? Diminuiu bastante. E o regime espacial caiu para 0,02. Esse aqui ainda foi melhor. Mas assim, os dois são tão pequenininhos que assim, a princípio mostra que ambos as técnicas conseguiram resolver o problema da autocorrelação espacial dos resíduos. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a última técnica que a gente vai ver hoje, que é Geographically Weighted Regression. Qual que é a ideia dela? Aqui é aquela mesma formulazinha básica que a gente viu no início da aula. Prevê o Y, eu uso uma ou mais variáveis x multiplicados por um coeficiente. E tem um erro do nosso modelo, não é isso? Só que agora o que a gente vai fazer? Para cada elemento, para cada y, eu vou gerar um coeficiente diferente. Por que ele vai ser diferente? Para calcular o meu coeficiente, em vez de eu utilizar todos os casos, eu vou dar um peso maior para os vizinhos desse caso aqui, do caso I. Então, eu vou dar um peso maior, falar assim, para cada elemento, por exemplo, da nossa tabela, eu vou rodar uma regressão diferente, vai dar uma fórmula diferente, com um valor de BI diferente, porque esse BI ele vai ser mais em função dos vizinhos mais próximos do que dos vizinhos mais distantes.
Então, vamos pensar, por exemplo, antes, a nossa regressão normal, né? Tinha um beta 0, que era o intercepto, beta 1 e um erro. O beta 0 e o beta 1 eram o mesmo para a área inteira, para todos os seus casos, né? Agora, e aí o que acontecia? Se tiver algum erro, esse errinho aqui, a gente fala que se tiver algum erro, a gente fala assim, ó, esse erro é aleatório, né? E se tiver uma variação geográfica, erro maior num lugar, menor no outro, fica tudo incluído na nossa variável erro, né? Por isso que dá problema às vezes. Agora, o que a gente vai fazer? Cada um dos coeficientes, a gente vai calcular dando um peso maior para os vizinhos mais próximos e um peso menor para os vizinhos mais distantes. Que é o que a gente vai chamar de kernel. Kernel seria eu vou mostrar para vocês, acho que fica mais fácil. Aqui, ó. Pensa que nesse gráfico aqui a gente tem o x, é a localização das pontos x, e aqui é a distância, tanto para um lado quanto para o outro, do nosso ponto x, tá vendo? Aí essa função aqui, a gente vai utilizar ela para dar o valor da nossa matriz de proximidade. Então, vamos supor que esse elemento aqui está bem próximo do x. Então, o valor aqui na nossa função vai estar bem próximo de 1. Esse outro aqui está longe do x. Então, o valor vai ser mais baixo, próximo de 0. Conseguiram perceber? Então, e aí, o que acontece? Essa função, alguns modelos, eles vão falar que é a mesma função para o mapa inteiro, e outros vão estimular diferentes funções para cada local do mapa. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês de que as funções são diferentes em cada local do mapa. Por quê? A ideia é que consiga pegar pelo menos um número semelhante de casos em cada kernel. Então, se aqui nessa região os pontos são muito agrupados, vai gerar uma largura menor de kernel. Essa outra região do mapa que os dados são muito dispersos, vai gerar uma largura maior do kernel. Certo? E aí, para cada ponto, ele vai calcular uma largura ideal para pegar, por exemplo, mais ou menos o mesmo número de vizinhos. Essa aqui é a ideia. Bom, então, vamos pensar essa questão assim, de modelos locais e modelos globais, né? Para comparar um modelo local com um modelo global, assim como a gente calculou o spatial lag para comparar com a regressão convencional, também para o GWR a gente vai poder gerar o R2, mas ele não vai ser problemático comparar o R2 do GWR com o R2 da regressão convencional. Aí, uma sugestão é utilizar o AIC. E no caso, o programa que a gente vai utilizar, que chama GWR também, né? Ele tem o AICC, que é uma evolução do AIC, que na verdade ele leva em consideração a quantidade de elementos do seu modelo. Porque se o seu elemento tem menos do que 130 elementos, não, se o seu modelo tem menos do que 130 elementos, lembra que aí a gente vai preferir utilizar a distribuição de student do que a distribuição normal, não é? Então ele leva em consideração também. Para elementos muito grandes, a IC e a ICC vai ser muito semelhante. Bom, então, esse aqui é um exemplo. Nós tentamos de novo, mesmo aquela regressão de densidade populacional para prever o crescimento populacional em São José dos Campos. Só que dessa vez, nós utilizamos a regressão múltipla. Então o que vai acontecer? Olha aqui nesse mapa. Aqui nesse mapa, estou dando para vocês os coeficientes para cada elemento no nosso mapa. Ou seja, a primeira coisa que vocês veem, os coeficientes são todos negativos, né? O que isso significa? Regiões que têm menor densidade apresentaram maior crescimento populacional. Tem base, né? Na cidade disso acontecer. Só que tem lugares
que tem regiões do seu mapa que a variação da densidade populacional influencia muito o crescimento e outras que não influenciam tanto. Então, por exemplo, nessas regiões aqui, de cá e de cá, aqui nesses miolinhos aqui, a densidade populacional não influencia muito o crescimento. Agora, nessas áreas mais escuras, principalmente esse aqui, uma variaçãozinha na densidade vai modificar bastante o crescimento populacional nessas regiões de cá. Vocês veem que ela muda aos poucos ao longo do espaço, não é? Mais forte, depois menos, um pouquinho, até chegar no mais fraco. Ou seja, a autocorrelação espacial está mudando gradualmente ao longo do nosso mapa. Esse tipo de análise é muito interessante para a gente fazer. Em vez de você simplesmente ter um coeficiente único para a sua regressão, você consegue ver a mudança no mapa. Vocês estão vendo aquela diferença naquela tabelinha entre modelos globais e modelos locais? Modelo global, você procura uma lei para o mapa inteiro. Modelos locais, você procura diferenças no seu mapa, certo? Bom, e aqui usando o mesmo modelo, agora olhando o que aconteceu com os resíduos. Lembram lá no início, a gente olhou o mapa, vamos voltar lá para refrescar a memória. Aqui, ó, os resíduos da regressão normal, né? Regressão convencional, que estavam agrupados no espaço, índice de Moran 0,45, né? Significativo. Agora, vamos lá na frente. Aqui, o que vocês acham? Parece que está muito menos agregado. Está todo picotado, né? Um maior, outro menor, um resíduo negativo, outro resíduo positivo. E o nosso índice de Moran? 0,04. Não significativo. Ou seja, resolvemos também o problema da autocorrelação dos resíduos com outra técnica diferente. Bom, e agora eu vou voltar para vocês aquele exemplo da primeira aula, que é que a gente vem trabalhando com os dados, né, ao longo do curso, que é o da questão de prever o consumo de água pela renda per capita. O que acontece? Quando eu expliquei esse modelo no início do curso, eu não podia contar para vocês tudo que tinha do modelo, porque a gente ainda não tinha aprendido os conceitos. Agora que vocês aprenderam tudo de correlação, regressão, são múltipla, regressão espacial, agora eu vou explicar o segredo todo do modelo. Bom, primeira coisa, espacialmente, o que a gente percebe olhando essas duas variáveis? O que vocês conseguem perceber? Parece, né? Porque o quê? Essa parte aqui parece ser mais... Aqui, maior consumo e maior renda, né? E aqui menor consumo, menor renda. Aí o que acontece? Na hora que a gente faz a nossa diagrama de correlação, mostra que existe e faz uma regressão simples. Tá vendo? Aqui, ó. O coeficiente do x e mais o intercepto, né? Deu um R2 de 0,36. Significativo, né? A gente até fez isso em aula, já. Mas deu uma dispersão grande, né? Aí a gente vai pensar assim, bom, o nosso teste F deu um valor alto, que deu positivo, R deu 0,86, a nossa equação é essa, né? Beta 0 mais um beta 1 que multiplica a renda mais um erro, né? O que aconteceu? As nossas duas variáveis, constante e a renda, o beta 0 e o beta 1, deram esses valores, aqui, né, multiplicado por 10 a menos 6, 10 a menos 6, com esse desvio padrão e o estatística T que deu positivo, que deu significativa. Mas, o que acontece? Será que essa relação que a gente fez aqui é a mesma no país inteiro? Não é. Aí a gente fez a regressão geográfica ponderada. O que vocês conseguem ver aqui na equação aqui? Olha só. O beta 0
tem o beta 0, tem o beta 1, tem a renda, igualzinho esse aqui, né? Mas tem aqui dois elementos que vão estar relacionados à localização e ao peso dos vizinhos. Então, para cada elemento vai ter um beta 0 e um beta 1 diferente. E a gente vai poder mapear isso aqui. Olha só, aqui é justamente mapear os coeficientes da regressão geográfica ponderada. Vocês estão vendo? Então, quer dizer, na área mais escura, significa que uma variação da renda vai aumentar mais o consumo. Na área mais clara, a variação da renda vai aumentar menos o consumo. E a gente consegue ver o R2 também. Ou seja, regiões onde o R2 vai explicar bem os nossos dados, ou seja, que o nosso modelo vai explicar bem, e regiões mais claras que não vai explicar bem os nossos dados. Certo? Ou seja, da mesma forma, por exemplo, que eu, aqui em São José dos Campos, mapeei o coeficiente, eu poderia ter mapeado também o R2 também. Bom, então, relembrando, na primeira aula, o que aconteceu? Alagoas era o lugar onde tinha maior coeficiente e Rio Grande do Sul que tem menos, né? E o município de Traipu, se aumentava R$1 na renda, lá em Alagoas, aumentava 100 ml de consumo de água por habitante dia. Ou seja, é o lugar onde mais aumenta, maior coeficiente na nossa regressão. E no município de Floriano Peixoto, dentre os que tiveram um coeficiente de correlação significativo, um valor T maior do que 1,96, ele foi o que teve menor coeficiente. Cada R$1 na renda aumentava 10 ml por dia. Por que será? A ideia era que os autores chegaram através de uma análise sociológica, né, de literatura e de economia sobre o tema, é que as regiões onde teve maior crescimento da renda, por causa da redistribuição de renda ou do crescimento econômico nos últimos 10 anos, que eram pobres e melhoraram, né, foram as que tiveram maior coeficiente. Já no Rio Grande do Sul, como não consegui explicar direito, é provável que existem outros fatores que sejam mais importantes para explicar o consumo de água do que a renda. Bom, então, deixa eu ver como é que nós estamos aqui de tempo. Tá. Tem duas referências aqui para vocês sobre que vocês podem acessar se vocês quiserem entender mais. Infelizmente não tem muita literatura em português, às vezes você tem um ou outro artigo, mas é difícil de você ter um livro assim que explique com mais detalhe. Esse aqui é sobre o Geoda utilizando Special Lag e Special Error, e esse aqui é utilizando regressão geográfica ponderada. Então são duas fontes de referência para vocês. E eu queria falar um pouco sobre os softwares que a gente pode utilizar. Então, o Geoda, que vocês já estão aprendendo, já aprenderam autorrelação, a gente pode usar, fazer regressão clássica também, e regressão espacial Spatial Lag e Spatial Error. No site do Geoda, o mesmo pessoal que desenvolveu o Geoda, desenvolveu um outro programa que se chama Geoda Space. O que ele é? Ele é um programa que ele é super simplesinho, ele não tem a parte de visualização de mapa. O que ele faz? Ele abre o dado do Geoda e abre só a janelinha de regressão. Mas ele dá muitas outras opções para você trabalhar a regressão. Algumas que a gente não vai ver no nosso curso. Mas uma interessante é a dos regimes espaciais. Então, você consegue dividir em regiões e fazer a regressão para regiões diferentes. E é interessante também que ele consegue combinar regime espacial, Special Lag e Special Error. O que é? Você pode fazer, por exemplo, dividir em regiões e utilizar um Special Lag para cada região. Ou dividir em regiões e usar um Special Error para cada região. Ou
você pode utilizar o Spatial Lag junto com o Spatial Error. Como? Seria o seguinte, seria, por exemplo, cadê o... Você fazer uma regressão onde você tem esse termo aqui e esse termo aqui também. Só que normalmente não ajuda demais, porque um só já consegue pegar a autocorrelação global. Você bota dois termos, fica meio... Normalmente não ajuda muito, mas ele tem essa opção. E aí o que acontece? Como que você escolhe qual que você... Como que você escolhe, por exemplo, qual que você vai utilizar? Se é o Spatial Lag junto com o Spatial Error ou se é um separado com o outro? Você olha aquele critério de formação de Archaic. Archaic Information Criteria, A e C. Porque aí ele vai ver, se juntar os dois ficar muito complexo e não ajudar muito, aí o valor não vai abaixar, vai ficar mais alto. O Spring e o TerraView são outros dois programas gratuitos que calculam o índice de Moore e o LisaMap. Mas eles não calculam regressão espacial. E o GWR 4.0, ele é o que a gente usa como referência para calcular regressão geográfica ponderada. O ArcGIS também calcula. Então, assim, a gente tem instalado aqui também. Mas a gente vai utilizar na aula o GWR. O que acontece? Eu procurei o GWR na internet, parece que o site dele caiu fora do ar. Mas tem outros sites, esse tipo, baixa aqui, download, não sei o que é repositório de software, que você consegue baixar ele ainda. E vocês têm ele instalado nos computadores aqui do laboratório também. Então a gente vai utilizar ele. Bom, aí na aula que vem a gente vai fazer a regressão espacial. A prática, a gente vai utilizar o Spatial